Passo de letra hoje no Departamento Médico do Varzim para falarmos com Vítor Pimenta. Foi um dos reforços, podemos dizer, da equipa alvinegra, até algo surpreendentes dos últimos tempos, porque Vítor Pimenta trabalhava há muitos anos no Rio Ave e sai da primeira divisão para, é evidente, é um regresso a casa, mas para um clube que estava numa situação em 2 divisões inferiores. Como é que isso aconteceu? Portanto, isto tudo surgiu de uma situação muito simples. Houve uma abordagem do Presidente para comigo, numa perspectiva de, em termos futuros, virmos a preparar, remodelar um bocadinho o Departamento Médico do clube para um projeto a longo prazo, em que ele me aliciou com o projeto, em que ele me mostrou o projeto, em que ele me traçou um bocadinho as diretrizes daquilo que pretendia e veio um bocadinho também ao encontro de uma perspectiva nova que eu já tinha, em virtude de, no Rio Ave, na primeira divisão, penso que naquele momento já tinha atingido o limite, porque já houve ali uns contratempos entre a equipa técnica e o nosso médico, e o nosso médico, como é público, na altura admitiu-se, e eu, estando solidário com ele, tomei a decisão de sair por iniciativa própria. Ao mesmo tempo que houve este convite da parte do Presidente e do Alexandre, o projeto encantou-me, as ideias encantaram-me e não foi fácil tomar a decisão de regressar, apesar de ter tido outros convites de outros clubes, inclusive da primeira divisão, mas não pensei em mais nenhum a partir do momento em que fui convidado pelo Varzim e aquilo que o Varzim me mostrou e que pretendia para o futuro do clube. Vir de uma realidade, estar ao mais alto nível no futebol português e descer alguns patamares, mesmo sendo no Varzim, no início assustou um bocadinho, custou isso, essa adaptação? Não, porque primeiro gosto de trabalhar onde sou feliz. Gosto de trabalhar, de ter alegria no trabalho. E a situação de ter vindo para aqui, eu adaptei-me rapidamente e sabia para aquilo que vinha. Sabia que o Varzim era um clube que estava numa situação difícil, que não tinha as mesmas condições que o Rio Ave, nem que o Gil Vicente, onde eu estive, com uma realidade totalmente diferente, mas eu vinha preparado para isso, vinha adaptado já, mentalizado para aquilo que vinha a apanhar. Devo, contudo, dizer que houve um esforço muito grande da parte do Presidente e do Alexandre para dotarem, tanto na minha área, digamos assim, do Departamento Médico, houve uma remodelação muito grande, de irmos um bocadinho ao encontro de se trabalhar como se trabalha já nos clubes de top. Houve realmente uma realidade diferente, mas houve uma adaptação muito rápida e não me custou rigorosamente nada, até porque estou encantado com o trabalho que estou a fazer. Estou encantado com tudo aquilo que se está a passar no Varzim neste momento, e que isto é um projeto que tem alguns anos para andar e que não uma situação imediata em que os frutos de todo o trabalho serão a longo prazo e não imediatos. Nesta área, na vossa área, neste momento como é que funciona no Varzim? Quantas pessoas são? Quem é que lidera? Portanto, neste momento o responsável máximo do departamento médico sou eu. Temos o Dr. Luís Lourenço comigo também, que eu trouxe do Rio Ave também, que foi que se compatibilizou com a equipa técnica do Rio Ave, portanto eu trouxe comigo. Nós, no fundo, depois somos mais 7 elementos em toda a estrutura do departamento médico do Varzim. 7 elementos presentes, porque arranjei também aí umas parcerias com algumas estruturas médicas inerentes à prática do futebol, que colaboram connosco também. Digamos assim que isto é uma pirâmide em que a cabeça da pirâmide sou eu, mas nós funcionamos todos em conjunto, trabalhamos todos em conjunto. Eu sei tudo o que se passa nas camadas jovens, temos relatórios, temos reuniões frequentes, sei rigorosamente tudo o que se passa com o departamento médico, desde os benjamins até ao departamento profissional. Funcionamos há um só departamento médico. Sim, massagistas e é tudo massagistas portanto, médico e fisioterapeutas. Nós neste momento deixou de haver aquele passado que existia nos clubes de futebol, que era
departamento profissional era uma coisa, formação era outra. Neste momento existe um só departamento médico do Varzim que engloba desde a formação aos séniores, em que todos eles todos nós trabalhamos em conjunto, todos nós trabalhamos no mesmo espaço, o que torna muito mais fácil o conhecimento integral de todas as situações que surgem no dia-a-dia. Quais são as vantagens dessa estratégia? As vantagens é ser um clube só. Primeiro, em termos de ligação, em termos de separação, deixa de existir a separação de departamento profissional de formação, porque penso que um clube deve funcionar como um todo e não haver as divergências que há em maior parte dos clubes de futebol. As vantagens foi que há uma cabeça pensadora, há uma organização estruturada desde o início e toda a organização trabalha da mesma forma, desde os benjamins até o departamento profissional. Para chegar aos dias de hoje tiveste um percurso, nós já vamos falar do teu percurso, no início foste jogador, mas como é que chegas à parte da fisioterapia, da recuperação, da massagem, enfim, conta-nos toda essa história e como é que tu chegas aqui? Ora, como tu disseste bem, eu jogava futebol, chutava a bola, como eu costumo dizer, mas enquanto jogava futebol, toda a área médica, toda a área da reabilitação já me apaixonava, e eu posso dizer que era um elemento chato para os meus médicos e para os meus massagistas. Não no aspecto de ter lesões, que tive muitas poucas lesões, mas era um elemento participativo. Estava sempre no departamento médico a tentar perceber o quê, o porquê, para não me acontecer a mim, ou se me acontecesse a mim, eu já saber dar a volta à situação. E fui ganhando um gosto muito grande por esta área. Ao mesmo tempo, fui estudando, fui aprendendo, fui evoluindo, e acabei por ter o meu curso de fisioterapia. Ainda jogava a bola. Acontece que aos 27 anos, quando terminei o meu curso, surgiu-me imediatamente uma oportunidade de trabalhar numa clínica em Barcelos. E eu ainda jogava a bola na segunda divisão. Essa clínica que era do médico do Gil Vicente. Prontos. Que era o doutor Jorge Moreira. O José Albino também fazia parte do departamento em que fazia e faz. E o Dr. Jorge Moreira, ao fim de 3 meses na clínica, convidou-me para integrar o departamento médico do Gil Vicente, visto que eu era um homem do futebol, tinha a experiência do futebol, e não sei se calhar se viu alguma qualidade nas minhas funções. É engraçado, portanto, que perante aquela situação eu tinha 2 opções: ou deixava de jogar e integrava o departamento médico do Gil Vicente, ou continuava a jogar e não saberia o que seria o futuro. E a decisão foi muito simples. Eu, se com 27 anos não tinha chegado à primeira divisão, com certeza que não era aos 30 que ia chegar à primeira divisão, que ia chegar ao topo do futebol. Como tal, a decisão foi fácil, abandonei a minha carreira desportiva e integrei o departamento médico de Gil Vicente na primeira divisão, onde trabalhei 7 anos seguidos. Após esses 7 anos, surgiu uma nova situação idêntica entre aspas, não houve desavenças de departamento médico com a equipa técnica, mas surgiu uma situação idêntica, que houve um convite do Rio Ave numa perspectiva de fazer aquilo que eu estou a fazer no Varzim neste momento, de reconstruir uma situação de base, do zero, um departamento médico do zero. E a decisão foi, como é óbvio, foi logo, fiquei encantado, não é, como é lógico, e tomei a decisão de ir para o Rio Ave, na altura na segunda Liga. Paulatinamente e com algum mérito também, posso dizer, com competências, fomos criando um departamento médico com alguma qualidade, onde estive no Rio Ave durante 7 anos, e este ano, portanto, regressei ao meu clube de origem, ao Varzim, portanto, para aquilo que nós já falámos, não é? Imagino que, depois de tantos anos ligado ao Rio Ave, quando ingressas novamente no Varzim, imagino que não tenhas tido descanso, quer dos adeptos do Rio Ave, quer dos adeptos do Varzim, contentes pelo teu regresso. Foi um bocado complicado, porque as pessoas ligadas ao Rio Ave não entenderam a minha saída do Rio Ave. Posso dizer que não entenderam. Quiseram, inclusive, fizeram todo o esforço para que eu retrocedesse na minha decisão. Inclusive amigos meus ficaram um bocadinho magoados comigo com a minha decisão de sair do Rio Ave. Paralelamente a isso, a minha vinda para o Varzim, quando aquilo foi anunciado, aquilo foi um impacto incrível no mês de agosto, foi um impacto incrível.
as pessoas não queriam acreditar que eu ia sair do Rio Ave e tinha vindo mesmo para o Varzim. Recebi alguns telefonemas em tom de brincadeira, pá, isto é mesmo verdade, ou pá, o dia 1 de Abril não é hoje, pá, tu vais sair do Rio Ave para o Varzim, tu estás maluco, tu és doido, isto é mesmo verdade. Não, foi engraçado, mas sei que foi vista com muito agrado pelas pessoas e pelos adeptos do Varzim. Muito bem. Vamos agora recuperar todo o teu percurso antes de começares a jogar futebol, porque tu vens parar aqui à Póvoa, também é uma história curiosa, porque não nasceste cá, não é? Sim, eu nasci em África, no Zaire mais propriamente, e acontece que aos 10 anos, portanto, os meus pais estavam lá imigrados e tomaram a decisão de regressar a Portugal. A minha mãe é aqui daqui da Póvoa, portanto, e vieram para aqui para Portugal, para a Póvoa, e o meu pai abriu aqui um negócio. Isto é em 1983, nunca mais me esqueço, no dia 3 de agosto de 1983. O meu pai tinha uma livraria. Entretanto, ao vir para Portugal, eu já tinha aquele sonho que toda a gente tem de jogar à bola, não é? Já jogava na rua, e vinha às captações ao Varzim passado uma semana. Vinha às captações ao Varzim, logo no primeiro treino, o Sr. Andrade, ou Mr. Andrade, que era na altura um dos 3 treinadores da formação, logo ao fim do primeiro treino, esteve a falar comigo e com o meu pai e disse: olha, este miúdo tem muito interesse, queríamos que este miúdo fizesse parte da estrutura do Varzim, na altura das escolas. Ou seja, as míticas 2 fotografias e o bilhete de identidade, não é? Exatamente, fotografias do bilhete de identidade, assinei e pronto, e começou aí o meu percurso como jogador aqui no Varzim, onde fiz parte, e tu também fizeste parte, da melhor fornada de infantis que alguma vez existiu, no Varzim, com os famosos 43 jogos, com 40 vitórias e 3 empates, em que a gente goleava toda a gente, Portos, equipas estrangeiras que vieram cá estagiar, os Boavistas, os Leixões, toda a gente era goleado naquela altura. O meu percurso na altura, portanto, fiz mais os 5 anos no Varzim, e no meu primeiro ano de juvenil, uma situação curiosa, o Benfica andava a observar um ponta de lança do Salgueiros, que era o Nelson, que depois veio a tornar uma grande referência no futebol como defesa de direito no Porto, no Sporting, no Aston Villa e na Seleção Nacional. Houve um jogo no Porto que era o Salgueiros Varzim e que o Nelson era o ponta de lança e eu era o defesa central do Varzim, e eu marquei individualmente o Nelson nesse jogo, sem saber que estava lá alguém ligado ao Benfica. O que é certo é que o jogo correu-me muito bem. Segunda-feira à noite estavam os dirigentes do Benfica a telefonar para mim. E eu não queria acreditar, nunca mais me esqueço, eu tive treino nesse dia, cheguei a casa e o meu pai tinha-me dito: olha, telefonou o Sr. Pérez Bandeira ligado ao Benfica, que eles têm interesse em que tu vais para o Benfica, eles vêm cá conversar connosco. E eu comecei-me a rir, não quis acreditar, está bem, pronto, ok, tudo bem, vamos ver. E o que é certo é que eles vieram fazer mais 2 observações nos jogos seguintes, e eu em dezembro estava a assinar pelo Benfica. Assinei pelo Benfica, onde fiz 2 anos no Benfica, no segundo ano de juvenil e primeiro de júnior, e depois no segundo ano de júnior era uma mudança, aproveitando um bocadinho uma guerra que houve ali entre Benfica e Sporting nas camadas jovens, em que o Benfica foi contratar o Paulo Santos, o Figo, que depois acabou por não ir, e mais 2 jogadores. O Sporting retaliou e foi buscar 2 ou 3 jogadores que na altura eram os mais-valias no Benfica, e eu era um deles. Era titular indiscutível na juvenis e nos júniores do Benfica, portanto, e fui um bocadinho levado a mudar de clube, um bocadinho por essa rivalidade, e assinei pelo Sporting. Atingiste o topo, não é? Não, posso dizer que foi uma escola fantástica. São, na altura, portanto, agora continuam diferentes, mas na altura eram escolas totalmente diferentes. O Benfica a trabalhar de uma forma mais profissional, mais organizada, o Sporting de uma forma mais de formação e mais pura, mas escolas diferentes, mas o Sporting, posso realmente dizer que naquela altura, embora eu tivesse jogado muito pouco no Sporting, muito pouco, mas era uma escola totalmente diferente do Benfica, e para melhor, tanto que nós fomos à final do Campeonato Nacional de Júniores. Acabámos por perder em penaltis com o Vitória de Guimarães, mas tínhamos uma fornada que era fantástica, era o Figo, o Emílio Peixe, o Poejo, o Andrade, o Porfírio, todos os jogadores que depois vieram atingir o estrelato no futebol português. Essa equipa que, se não me engano,
ganha o Varzim nos quartos de final, se não foi nos quartos, foi uma coisa parecida. Nos quartos de final, um jogo na altura, o Campeonato de Júniores, em virtude do Mundial de Lisboa, em 89-90, ser realizado em Lisboa e tinha que acabar mais cedo o Campeonato Nacional nesse ano foi jogado de uma forma diferente, em que os apurados não iam fazer um campeonato entre eles normal, mas houve sim um sorteio por eliminatórias com todos os apurados. E nós ganhámos no primeiro jogo ao Belenenses e passámos à eliminatória seguinte. O Varzim, penso, não sei com quem jogou, não me recordo, e o Varzim joga nas quartas finais, sai como sorteio Sporting Varzim. O jogo foi realizado em Coimbra, num campo neutro, e nós ganhamos 2-0, penso no prolongamento. O Varzim fez um excelente jogo, aliás, podia ter vencido o jogo. Penso que no cômputo dos 90 minutos o Varzim foi superior ao nosso Sporting, mas depois nós no prolongamento, em duas jogadas individuais do Porfírio, aquele rebelde do futebol português, resolveu o jogo e nós vencemos 2-0 e passámos à fase seguinte, em que eliminámos depois o Porto nas meias finais e perdemos na final com o Vitória de Guimarães. Acabas o percurso na formação e depois o que é que acontece? Pronto, depois sou emprestado pelo Sporting à União de Coimbra e à Anadia, de clubes da segunda divisão B. Entretanto, terminou a minha ligação ao Sporting e, como é lógico, visto que não estava a ter a evolução que o Sporting pretendia, portanto, terminou a minha ligação ao Sporting e continuei a jogar em clubes da segunda divisão B, Santa Clara, na altura na segunda divisão B, no Sinfãs, no Irmesinde, e no Pedras Rubras, que é quando faço os últimos 3 anos, é quando tomo depois a decisão de abandonar a minha carreira em prol do departamento médico. E voltamos então ao ponto... Esse ano da segunda divisão B, portanto, nós para terminar, que eu também terminei na segunda divisão B, ou seja, comecei na segunda divisão B em sénior e terminei sempre na segunda divisão B. Nunca dei o passo a seguir em termos de patamares superiores do futebol profissional. Voltamos ao ponto onde já estivemos, que foi no início da carreira como massagista, como fisioterapeuta. Tens muitas histórias para contar, certamente, destes anos de carreira, quer de jogador, quer de fisioterapeuta. Quais são os momentos mais marcantes? Pronto, em termos positivos, há uma que eu nunca mais esquecer, que foi uma subida de divisão pelo Rio Ave, há coisa de 6 anos, penso eu. Depois, num ano anterior, idêntico ao Benfica, em que perdemos nas últimas jornadas perdemos a subida de divisão, depois de termos 8 pontos de avanço sobre a subida, sobre os clubes para subir. No ano seguinte, depois de um campeonato muito difícil, conseguimos subir de divisão, numa famosa história que agora fala-se muito dos barbudos, nós nessa altura também tomámos a iniciativa e estivemos 2 meses com a barba por fazer até conseguirmos atingir o nosso objetivo. Esse foi um momento fantástico, foi o melhor momento, digamos assim, na carreira. Tenho outros momentos tristes, os momentos tristes são as percas na formação das finais dos campeonatos, em que fui a 3 finais dos campeonatos nacionais seguidas e perdi-as. Portanto, acabei por não ser campeão nacional. É curioso que eu sou 4 vezes vice-campeão nacional, 3 em formação e 1 nos séniores, e nunca fui campeão nacional. Ainda vou ser pelo Varzim. E pronto, este ano também foi um bocado marcante, porque nós não conseguimos um objetivo inicial, que era, pelo menos nesta fase, estarmos a lutar para subir divisão. E penso que foi também um momento triste, e penso que no fundo acabou por ser o único ano, desde que eu sou sénior, desde que eu abandonei a parte da formação e entrei na parte da reabilitação, é o único ano em que eu, em relação aos objetivos iniciais da época traçados, eu não consegui atingir um objetivo, porque quer no Rio Ave, quer no Gil Vicente, todos os objetivos iniciais traçados foram alcançados. Inclusive no ano que nós não subimos divisão pelo Rio Ave, o objetivo inicial não era a subida de divisão, era a manutenção. Depois, claro, redimensionou-se, reformulou-se os objetivos, mediante a termos atingido o objetivo inicial mais cedo. Mas o objetivo inicial não era esse. E este ano, pronto, foi o primeiro ano que eu não consegui atingir o objetivo inicial, que era pelo menos estarmos a lutar pela subida nesta fase da época.
Mas, como eu digo, as casas não são feitas pelo telhado, são feitas de baixo para cima. E ainda tenho mais anos aqui pela frente, aqui no Varzim, para conseguir esse objetivo. Eu reparo que nos jogos és capaz de ser o massagista mais interventivo da história do futebol português. Por vezes há quem até o confunda com o treinador, que vives tanto o jogo. É normal isso acontecer? Da minha parte é, porque eu tenho ambições, tenho objetivos claros, que é sobretudo ganhar todos os jogos, ganhar todos os treinos, ganhar em tudo onde me meto, quero ganhar. E às vezes a minha formação como futebolista leva-me a ter uma outra visão que se calhar os massagistas ou os fisioterapeutas correntes não têm. Porque às vezes percebo o jogo de uma forma diferente de quem está lá dentro. Percebes o que estão a sentir os jogadores em determinados... Exatamente. E às vezes é preciso, sinto que era preciso um berro, um gesto, um movimento, uma correção, pode ser uma forma deles interpretarem melhor os lances, deles abordarem melhor os lances. Para além disso, vivo muitos jogos, vivo muito os objetivos, as metas em que me empenho. E este ano, pronto, foi um ano diferente até nesse aspecto, é que eu empenhei-me a 200%, ao contrário dos outros anos. Os outros anos empenho-me, mas não tanto. Este ano vivo mais, até por ser o clube da minha terra, o clube da minha formação, e por ser também... modéstias à parte, por ser, eu acho, portanto, uma mais-valia a aquisição e em que foram depositadas muitas esperanças em mim. E talvez por isso a minha forma de me empenhar este ano foi totalmente diferente dos outros anos. Foste expulso? Fui expulso por viver demasiado o jogo, exatamente. Por viver demasiado expulso. Foi a primeira vez que eu fui expulso na minha carreira como fisioterapeuta. Fui expulso por aí pronto, tenho que me penalizar em relação a isso, porque vivi demais o jogo. Que jogo é que foi? Foi o jogo com o Famalicão aqui em nossa casa, em que houve uma atitude da parte do treinador adversário no jogo da primeira volta, e depois eu no jogo da segunda volta, em termos de vingança, tive uma reação a quente da minha parte, que penalizei-me, pedi desculpa às pessoas, depois a frio. Mas isso tudo faz parte da forma de como me envolvi em todo este projeto do Varzim Sport Clube. Acreditas que este projeto pode ter sucesso no futuro, depois de passarmos esta tempestade, digamos assim? Piamente. E aqui quero, sem ser, ao contrário do que as pessoas possam pensar, sem ser puxa-saco ou em termos de coisa, há aqui duas pessoas dentro deste clube que vivem o clube de uma forma totalmente diferente de todas aquelas pessoas que eu conheci, que é o Pedro e o Alexandre, que toda a gente lhes bate, mas as pessoas não têm noção do trabalho que eles estão a fazer dentro do clube. Só quem está dentro do clube é que tem noção das dificuldades que eles passaram e que estão a passar, que isto não está resolvido, dentro do clube, para reerguer o clube. E se não fossem eles, o clube tinha mesmo fechado. E eles são massacrados, são pisados, são humilhados na praça pública, mas as pessoas não têm noção de toda a dificuldade que eles passaram para reerguer o clube. E aos poucos o clube está-se a reerguer. Nós já não ouvimos falar neste momento na praça pública que o Varzim deve dinheiro, nós já não ouvimos falar que o Varzim tem penhoras, nós já não ouvimos falar do Varzim em tons depreciativos. Pelo contrário, o Varzim já começa a ser um clube respeitado. Eu posso dizer que houve um jogador de primeira divisão, que está, digamos assim, perto do fim da carreira, que me ligou no outro dia: Pimenta, se houver aí a possibilidade, para o ano eu até gostava de ir, porque já sei que o Varzim é um clube pagador, é um clube cumpridor. E eu olhei para ele e quando ele me disse aquilo soube-me bem ouvir aquilo. Porquê? Porque nota-se que o trabalho está a dar frutos. E é por isso que eu acredito piamente neste projeto do Presidente, que é um projeto, como eu disse, de baixo para cima, a longo prazo, porque isto estava de uma forma impensável. Eu nunca pensei que isto, em termos estruturais e organizativos, estivesse na forma em que estava. Mas o que é certo é que eles estão a dar a volta e a situação e o clube está-se a reerguer. E com a ajuda agora, com a ajuda que as pessoas estão a chegar ao clube, estão a perceber o trabalho que está a ser feito, já se vê mais gente a chegar ao clube, o Presidente já não batem tanto nele. Acredito piamente que este projeto vai ter sucesso. Não tenho a mínima dúvida.
Se tivesse que eleger alguém do clube, do passado, do presente, um jogador, um dirigente, um adepto, enfim, alguém que, que possas dizer foi a pessoa que mais marcou, quem era? Eu vou falar de uma pessoa com quem nunca trabalhei diretamente, mas é uma pessoa que eu conheço há muitos anos de Varzim, que se entregou à causa Varzim, que não é de cá, que se entregou à causa de Varzim, talvez há 20 anos atrás, que continua no Varzim, que passou pelo sucesso do clube, que passou pelo insucesso do clube, mas que continua presente, que está em todo lado, uma pessoa que eu aprendi a admirar, e uma pessoa que eu até o momento não me lembro de ver alguém falar em tom depreciativos sobre ele, que é o Sr. António Caixeira. É uma figura do clube, sem contudo ser um jogador do clube. Ele é de Matosinhos, veio para o Varzim, e o que é certo é que se enquadrou de tal maneira aqui no clube, no Varzim, que é uma referência em todos os aspectos do Varzim. E a gente vê os grandes ex-jogadores da formação de Varzim, que estão no topo a falar, que quando falam treinadores marcantes, pessoas marcantes, publicamente, meu pai que foi jogador, falam sempre no Mr. António Caixeira. Nunca se esquecem dele. E eu nunca trabalhei diretamente com o Mr. Caixeira, mas eu olho para ele como uma referência, como alguém que eu gostava, talvez, de imitar, de daqui a uns anos, talvez que dissessem a mesma coisa de mim. Isto em termos de referência de Varzim Sport Clube. Em termos estruturais, em termos organizativos, em termos diretivos, não posso deixar de referir e dar uma palavra ao presidente atual, porque acreditou naquilo que ninguém acreditava. E ele entregou-se, ele atirou-se para a frente quando mais ninguém se atirava. E o clube, que estava muito perto de fechar, neste momento, já tem pernas para andar. Portanto, isto também tem que ser referido e tem que ser ressalvado. Muito bem. Vítor Pimenta, no passe-letra de hoje, aqui no local de trabalho, no Departamento Médico do Varzim. Até à próxima.